A paz do Senhor Jesus. Amém. Você já deu uma paz bem carioca para o irmão que está do teu lado aí? Eu não ouvi não. Dá uma paz carioca para o irmão que está do teu lado aí, dá? Eu tenho que escutar chiar, que se não chiar não é carioca. Isso, a paz. Tem alguém aqui que não sabe? Ou todo mundo sabe? Quando eu cheguei, a irmãzinha ali falou comigo, ó, já aprendi. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar aqui a ministrar. O pastor vai conseguir me responder. Por favor, de quem foi a ideia desse tema? Deus tocou no coração de quem? Pode falar, pastor. A gente não vai bater, não. Das meninas? Cadê as meninas? Vocês são tudo doida. Foi o que eu pensei quando eu recebi o convite. Falei, gente, que povo doido. Né, pastor? Doido. Para colocar um tema desse. Vocês não estavam na terra, não. Vocês não estavam em plena sã consciência natural. Falei, é tudo doida. Aí eu aceitei o convite. Aí mostrei que eu sou doida também. Aí vocês vieram 2 dias. Vocês são mais doidos do que todo mundo junto. Porque eu acho que ninguém em sã consciência natural vai pensar num tema, pastora, desse. Perdão sem limite. Está pedindo para apanhar do céu. Está pedindo para sair daqui levando uma coça do céu. Porque eu já apanhei em casa e chega aqui tem uma coreografia que me bate de novo. Nós vamos sair daqui hoje carregada. Eu imagino que vocês já tenham apanhado ontem. E se não apanhou, vai apanhar hoje. Se apanhou, vai apanhar mais um pouco. Porque com um tema desse, irmãos, não tem como a gente trabalhar o massagear do ego. Com um propósito desse, não tem como a gente ficar no conforto. Porque ou Deus quer me tratar, ou Deus quer te tratar. Uma coisa é certa, que se Ele gerou no coração das meninas, e elas foram ousadas em trazer isso para o nosso coração, elas foram ousadas e abusadas em fazer o que elas fizeram aqui hoje, é porque Deus quer tratar conosco, é porque Deus quer falar conosco algo tão profundo que pode ser que nós não tenhamos entendido antes. Se eu aceitei o convite, eu falei, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. Fala, Deus. E o pastor já profetizou aqui. Para Deus falar. Amém? Glória a Deus. Bate no ombro do teu irmão aí, da tua irmã que está do teu lado. Dá um tapinha assim nas costas dele. Fala assim, te prepara. Aí, na frente, atrás. Pastor, eu vou logo falar, porque senão, para vocês, pelo menos assim, tentar me convidar de novo. Te prepara. Amém? Abre sua Bíblia aí. Eu gosto muito de falar no tema. Do que foi gerado no coração das meninas. Porque eu acredito que quando Deus dá um tema, Ele dá um propósito, e isso é colocado debaixo de oração. Amém? Então lá, em Mateus capítulo 18, abre aí, nós vamos ler de novo, já lemos no início do culto, vamos ler mais uma vez. Capítulo 18 de Mateus, versículo de número 21.
Amém? Então, diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei? Até 7. Eu vou ler de novo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, repete comigo, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? Fala de novo, meu irmão. Bate no peito e diz assim: meu irmão, contra mim, e eu lhes perdoarei. Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Senta glorificando a Deus aí em nome de Jesus. A palavra por si só, a gente já entendeu um monte de coisa quando nós lemos esse versículo. Quando nós lemos esse diálogo de Pedro com Jesus, esse questionamento dele. Mas eu quero voltar alguns versículos com você e não vou sair do capítulo, porque eu entendi ao ler o capítulo 18 de Mateus, e eu recomendo que você o leia, não só apenas o versículo do tema. Eu entendi que o Senhor, desde o primeiro versículo, Ele vem tratando sobre essa doutrina. Desde o primeiro versículo, até aqui, o versículo 35, onde na minha Bíblia aqui ela vai ter uma divisão de 3 partes, eu não sei a sua, vai ter 3 epígrafes aqui. E durante todo o capítulo o Senhor vem tratando da doutrina do perdão. Na primeira parte, que está a divisão da minha Bíblia, do versículo 1 até o versículo 14, o Senhor vai falar de 2 tipos de pessoa. Nos primeiros versículos, Ele vai me dar uma parte falando da inocência e da perca dessa inocência, que chega a se tornar escândalo. Na segunda parte, Ele vai falar sobre essa graça, da qual Ele trabalha com Pedro e com os outros que ali estavam. E na terceira parte eu vejo Jesus trabalhando através de uma parábola a misericórdia. Então eu vejo o capítulo 18 sendo dividido nessas 3 partes: inocência, graça e misericórdia. Repete comigo: inocência, graça e misericórdia. Quando o Senhor fala aqui de uma criança, Ele está mostrando a criança como inocente. Ele vai dizer: ninguém que peca, contra um desses pequeninos. Ele vai falar que nós deveríamos ser como um desses pequeninos, deveríamos voltar a ser como uma criança, não voltar ao ventre, não voltar com forma, mas voltar com o coração, voltar com a consciência de uma criança. E ele vai falar que quando perdemos essa inocência, a ponto de perder o temor de tal causa, que o pecado, a ofensa, não é apenas um pecado, ela se torna um escândalo. Mas ainda assim o Senhor diz que quando esse irmão, ele peca contra mim, a Bíblia ela vai me orientar, segundo esse texto, que eu deva ir ao meu irmão. Que eu preciso, ele é meu irmão. Abra um parênteses aqui para depois voltar aqui.
O que Jesus está ensinando aqui não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Porque em todo tempo você vai ver essa frase, meu irmão. Você vai ver essa palavra, meu irmão. E às vezes nós estamos esperando uma ofensa lá de fora. E a ofensa ela vai vir aqui de dentro. Porque ninguém vai te ofender estando longe. Se alguém estando longe te ofender, problema, tu nunca vai ver a cara do cidadão, tu não vai esbarrar com ele paisandu, tu não vai ter que dar a paz do Senhor, tu não vai ter que liberar um sorriso mesmo sendo forçado, porque está longe. Mas aqui no texto vai deixar explícito que não é quem está longe, é quem está. E é isso que Jesus vai ensinar. Se o teu irmão pecar contra ti, tu faz o quê? Vai até ele. Vai até ele. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. O grande problema, começo a aplicar nosso, é que a última pessoa que a gente vai até ele é o irmão. Vai para o Facebook, vai para o Story, vai para o Instagram, vai para a casa do vizinho, vai com o irmão do lado, vai falar do irmão do outro, viu o que ele fez, viu o que ela fez, não gostei daquela palavra, mas me olhou com a cara, mas entrou, saiu, não falou comigo. A última pessoa que vai saber que ofendeu, que feriu, é o ofensor. E aí? Ou pode ser a gente também. Porque nós não somos vítimas, eu não vou me vitimar. Do mesmo jeito que eu estou sujeita a ser ofendida, eu estou sujeita a ofender também. E será quantas das vezes alguém chegou diante de mim e falou assim: pastora Priscila, tu fez algo que eu não gostei. E quantas vezes eu fiquei sabendo, através da boca de outra pessoa, que eu falei, eu fiz algo que o irmão não gostou, a ponto de eu ter ouvido e falar, tá bom, peraí, eu vou lá no irmão, já que ele não tem coragem de vir até mim, então vai eu até ele, para não dar brecha nem vazão para o diabo entrar. Se eu estiver falando besteira aqui, pastor, toma o microfone e eu desço daqui em nome de Jesus. Porque a Bíblia é clara. Se a gente obedecer o que está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque não haverá brecha, não haverá legalidade para o inimigo entrar aonde eu estarei obedecendo a palavra. Primeiro passo, se o meu irmão pecar contra mim, eu vou até ele. Só vai até o irmão quem tem maturidade para entender o que é graça e misericórdia. Quem já aprendeu, quem já recebeu e recebendo está agora disposto a oferecer aquilo que recebeu de Cristo de graça. Então ele já começa aqui a tratar o quê? Como eu devo me comportar diante de uma ofensa. Como eu devo, como cristã transformado, me comportar diante de um conflito, diante de uma afronta. Ele já me dá aqui, se teu irmão, tá bom, se você não ganhou teu irmão, vai com uma, duas testemunhas, quem sabe assim, olha só. Não foi não, aí leva para a congregação. Só que hoje, com um tal de um trem chamado internet, ninguém quer saber de confissão de pecado. Ninguém quer saber de declarar e abrir o coração. Um gabinete pastoral. Outro dia eu falei essa expressão aqui, tem, né? Gabinete, todo mundo conhece. Eu falei essa expressão na igreja. As pessoas não sabiam o que significava gabinete pastoral, pastor. Aí eu tive que lembrar meus 10 anos atrás.
meus 20 anos atrás. Porque vai tudo para a internet. Então a gente já tem um passo. Cara, não perca a inocência. Mas se por acaso perder, tem um passo. E se alguém for até você, ouve o teu irmão, ouve o teu irmão, ouve o teu irmão. Ouve. Aí a Bíblia vai falar aqui, no que Pedro perguntando para Jesus, tá, eu já fui lá, eu já levei alguém, 2 vezes, eu já levei para a congregação, 3 vezes, o camarada não se emenda, a mulher não toma juízo. Jesus vai continuar trabalhando esse princípio. Aí vai dizer, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e se arrependeu entre ti, ele e só. Deus está tratando isso com os discípulos. Aí Pedro vai falar assim, mas Senhor, quantas vezes eu vou ter que aturar esse irmão pecando contra mim? Aí ele vai dizer, Senhor, olha só, Pedro dizendo, Senhor, quantas vezes eu vou precisar suportar que o meu irmão fale? Quantas vezes eu vou precisar perdoar? Quantas vezes eu vou precisar voltar e catar ele e levantar ele? Quantas vezes eu vou precisar perdoar? Primeiro, eu gostei quando o pastor aqui falou do hebraico. Me deu autoridade também de aprofundar o negócio. Porque se o pastor fala, é porque a igreja está instruída. Amém? Você sabe o que é perdão? A palavra perdão, no grego, significa afieme. Diga aí, afieme. Que é assim, se o pastor é bem didático, a igreja tem que ser também. Afieme, que quer dizer, sabe o quê? Deixar ir, liberar, soltar, deixar para trás, cancelar. Uma palavra que te dá um monte de caminho. Deixar ir. Perdão é abrir mão do direito de viver preso à ofensa, sem negar a verdade do que aconteceu. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? Primeiro você vai entender o que é perdão, para depois você entender quantas vezes você precisa perdoar. Porque se eu não entender o que é perdão, para mim se é uma já basta. Pisou no meu pé, não pisa de novo. Como foi cantado aqui, não dei a outra face. Se eu não entender realmente o que Jesus quis me ensinar nessa palavra sobre perdão, a minha tolerância vai ser 0. A minha tolerância vai ser 0. É aquilo, comigo faz uma vez só, depois chega. Não dou mole não. Comigo não tira onda não. Não tira farinha não. Mas se eu entender o que é perdão, eu automaticamente vou entender o que é amor, o que é graça e o que é misericórdia. Então o perdão é você abrir mão do seu direito. É você abrir mão do seu direito de estar certo, para não viver preso à ofensa que te fizeram. Você não pode viver preso a uma ofensa. Você não pode viver presa a uma palavra. Você não pode viver
presa a uma traição, você não pode viver presa a uma decepção, a uma página da tua vida que te levou lá no chão, e por causa dela, toda vez que você tenta se levantar e você se põe de pé, mas de repente você volta lá atrás e parece que tudo está se desmoronando de novo. Perdão é abrir mão do seu direito de estar certo ou errado, e não viver preso à ofensa. Perdoar é uma decisão. Amém? Não tem esse negócio de, eu estou sentindo de Deus de ir lá e perdoar a minha irmã. Não, isso é fantasia que a gente colocou e embelezou a flor. Estou sentindo de Deus, irmã, de vir aqui te pedir perdão se você ofensou. Senti de Deus de te perdoar. Não, estou sentindo de perdoar agora. Não, perdão não é sentimento. Perdão não é emoção. Perdão é decisão. Você decide perdoar. Decisão é aqui, é mente, e você só consegue trabalhar isso com a mente uma vez que você entende o que o Espírito Santo já fez na tua vida. Então, eu não sinto que quero perdoar, eu decido que eu vou perdoar. Independente da ofensa, do abuso, independente daquilo que ocorreu, é a decisão que começa na mente, depois ela vai para a alma. Então, você precisa decidir. Você decide se você carrega ou se você deixa para trás. Mas meu marido falou um negócio comigo há anos atrás. Aí toda vez que o marido pensa que está tudo bem, a mulher lembra do que passou anos atrás. E volta a crise de relacionamento de novo. Mas ele falou que o meu cabelo não estava bom. Meu Deus, se você decidiu perdoar, ficou lá atrás. Mas olha, falou mal de mim. Onde foi que a gente não compreendeu o Evangelho? Falou mal de mim. Aí você, por isso, toda vez que vai carregando essa bagagem. Enquanto que o Evangelho vai dizer, se fala mal de você, tu é bem-aventurado, meu irmão. Tu é bem-aventurado. Tu é bem-aventurado. Então, perdão é uma decisão tomada repetidamente. Já começa aqui. Quantas vezes? Repetidamente. Hoje eu vou pular só no final, porque eu quero ser didática. Está esperando eu pular e não vou pular agora não. Vou me segurar no espírito aqui. Porque eu quero ser didática. É uma decisão que repetidamente, até que o coração acompanhe essa decisão. A vontade da alma é de torcer o bico e de falar um monte de besteira, mas a mente falou assim, não, eu perdoo. Paulo vai dizer que há uma grande briga entre o espírito e a carne dentro de nós, e um não quer que o outro faça. É mais ou menos isso que acontece. Você não quer, tua alma não quer, mas a mente, o espírito está ali dizendo, esse é o caminho, essa é a verdade. Seja consciente, seja transformado, como ele vai dizer em Romanos. Jesus, eu não vou pular, Jesus, agora não. Transformai a vossa mente. Então é repetido, pisou uma vez, perdoa.
decide perdoar. Mas pisou de novo, decide de novo. Isso não tem a ver agora com o ofensor, tem a ver comigo e com você, com quem é ofendido. Porque é muito fácil falar assim, a culpa é dele, a culpa é dela. Jesus não está tratando aqui o culpado, ele está tratando aqui o ofendido. Deixa o culpado. Deixa o culpado. Se é traidor, se é estrupador, se tem amante, se é abusador, se é pedófilo, se é o roubador, ladrão, se é corrupto, deixa o culpado. Ele está tratando aqui o ofendido. Quantas vezes decisão tomada repetidamente, perdão não muda o passado, muda a maneira como o passado continua governando o seu presente. Pastora, mas eu decidi perdoar. Você agora vai caminhar hoje sem carregar o peso do que aconteceu ontem. Pastor, eu não decidi perdoar. Você continua carregando o peso. Eu queria um saco aqui, cara. Um saco, não, cadê o pano? O pano que as meninas estavam usando aí. Aqui entrou dentro do pano assim. Aqui entrou dentro do pano. Cadê o pano? Me dá o pano aqui, me dá aqui o pano. O pastor falou até que horas eu tinha, mas minha hora ali já acabou, pastor? Eu não sei não, hein? Eu até assustei que esse relógio, para esse relógio aí, pelo amor de Deus. Vou levar 5 minutos. Deixa eu descer. Porque o que Deus quer ensinar pra gente hoje é isso aqui. Dobra esse pano aí. Isso. Cadê a menina que deu a ideia desse tema? Vem cá. Vem cá, tu mesmo. Vem cá. Dobra mais um cadinho. Aqui, junto aqui com o meu. Isso aqui tá nada combinado, tá, irmão? Mas vai dar certo, porque Deus é bom. Isso aqui, junto aqui. Toma, baixinha. Quem mandou você mexer com os céus? Segura aqui. Fiquei inspirada por vocês hoje. Glória a Deus. Tem gente com Bíblia de pentecostal aí? Você, vem cá, vem cá, pastor, vem cá. Eu quero as mais pesadas que tiver aqui. Vem cá. Isso, aqui. Faz uma fila, eu quero mais 3. Mais 3, cadê isso? Bíblia de pentecostal, isso aí. Não, fica aqui na fila aqui. Isso aí, fica aí. Decidi não perdoar. Bota aqui. Uma ofensa. Decidi que eu ainda quero continuar carregando. Bota aqui. As minhas afrontas. Decidi que eu ainda quero carregar o meu passado. Vem cá, me dá a sua. Decidi que é melhor ficar remoendo o que aconteceu e não confiar mais em ninguém. A tua é pesada, mulher. E ela vai andando e carregando tudo isso com ela. Até ela olhar para trás e perceber que tudo aquilo que estava ali está andando na jornada com ela. Sem necessidade. Talvez você está carregando alguma coisa sem necessidade. Talvez você está levando, querido, uma palavra no teu coração, já antiga, que te afrontou e te perturbou. E você precisa aprender a deixar. Deixar aonde, pastora? Aqui, ó. Tarabandaragachorama. Chorebalagada soremantoriai. Nos pés daquele que te ajuda a entender e a perdoar, porque o perdão jamais vai ser de autoridade tua. Perdão primeiro acontece no céu para a tua vida, e você entende que é essa graça que te capacita a liberar o teu coração e liberar perdão. Obrigado, querida.
Gente, cada um cata a sua ali, por favor. Não carrega peso. Para de carregar peso. Não tem a ver com quem te agrediu. Quantas vezes, enquanto Pedro está falando ali para Jesus, quantas vezes Pedro está tentando falar para Jesus uma questão de número. Jesus está falando para Pedro, não é questão de número, é questão de mentalidade. Pedro está falando para Deus, 70 vezes 7, tá bom? Porque biblicamente falando, vão dar ali duas expressões ali. Uma que ele, na época, os religiosos, mestres, né? Eles tinham como 3 vezes seria o suficiente de oportunidade, de perdão. Devido àquela palavra lá em Oséias. Por 3 pecados, no 4 te destruirei. 4 não chega, 4 é destruição. E Pedro vai falar assim, não, 3 não, eu vou ser generoso, eu vou falar 7. Porque 7 é um número perfeito, 7 é um número completo. Não tem como errar no 7. 7 é o número de Deus. Não tem como errar. Então Pedro, ele está falando para Jesus ali, algo que seja contabilizado. Algo que é humano. É humano. Eu tinha um professor, na época de hebraico, ele falava assim, olha, quem erra com os próprios erros é inteligente. Quem erra com os erros dos outros é sábio. Aí eu perguntasse, e quem vive errando? Ele falou, esse aí é tolo. Então Pedro está tentando contabilizar os erros de um tolo, que vive errando. Só que Jesus, como eu falei, ele não está tratando o tolo, ele não está tratando o ofensor, ele está tratando Pedro. E Jesus não está falando sobre quantas vezes, não está falando sobre quantidade. Jesus está falando de mentalidade. Jesus vai falar 70 vezes 7. Na nossa cabeça, nós vamos contabilizar o quê? 490 vezes. Que já é, por sinal, um número, né? Para isso ilimitado. Só que Jesus não está falando de número. Ele está falando da gente entender que não há limites. Que não há limites para quem decide perdoar. Por que, pastora, que não há limites? Porque quem decide perdoar entendeu a graça de Deus. Uma vez que você entende a graça de Deus, você aplica a misericórdia que foi aplicada na tua vida quando você precisou. Você aplica na vida de quem precisa. Pedro está falando de números, está falando de limites da obrigação, porque tem que perdoar. Ele não está perguntando se tem que perdoar, porque ele sabe que tem que perdoar. Ele está perguntando até quando a minha paciência vai ter que trabalhar. E a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é preciso fazer, só que há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito briga. O nosso orgulho, como foi cantado ali, ele trabalha impedindo com que a humildade, a verdadeira humildade venha a ser exercida. Jesus está falando para Pedro assim, Pedro está dizendo assim, até onde eu preciso ir? Pedro está falando de limites. Até onde eu devo ir? Tem uma palavra que eu lembrei agora que fala assim, se o teu inimigo te chamar para ir 1 milha, você vai com ele. Quantas? 2. Até onde eu preciso ir, pastora? O Senhor nos ensina, você precisa ir além.
além do que a sua natureza carnal diz para você que tem que ir, além do que a sua mente humana diz que você tem que ir, porque só consegue ir além no perdão quem tem uma mente espiritual, quem tem um coração igual ao dele, Aí vai dizer assim, Pedro pergunta quantas vezes, Jesus responde, para de contar, Pedro. Você não entendeu? Pedro está ali com Jesus falando assim, Senhor, quantas vezes? 3, 7 vezes 7, 70, 7 vezes 10, 70 vezes 7, quantas vezes? Pedro está contabilizando. Jesus está assim, Pedro, para de contar. Porque isso não tem a ver com contagem da terra, isso tem a ver com a manifestação e a movimentação do céu. Para de contar, Pedro. Para de contar. Porque quando você conta, você se sente, eu perdoei tantas vezes. Não, quando você para de contar, você está sabendo que aquilo ali não veio de você, veio de Deus. Porque ai de você se não fosse a misericórdia do Senhor. O problema não era número. Pedro pensa em número. Quando você pensa em número, você coloca limites. Quando você coloca limites, Deus não age. Porque os céus ficam travados debaixo da compreensão humana. Mas Jesus vai mostrar para Pedro um termo chamado graça. Graça. Favor imerecido. Jesus vai mostrar para Pedro que o coração de quem recebe graça não vive fazendo cálculo para descobrir até onde precisa oferecer graça. Porque o que nós recebemos de Deus, essa graça que veio com o perdão de Deus, nós não pagamos nada por ela. Sendo nós ofensores de Deus, Ele nos perdoou sem a gente merecer nada. Nada. Se eu for olhar para o meu passado, se eu for olhar para os meus pecados, se eu for olhar para as minhas ofensas e ver o que Deus fez na minha vida, quem sou eu para julgar o outro independente do que ele tenha feito? Só que a gente se converte e a gente acha que a gente virou agora os bambambam. Falta uma auréola na nossa cabeça. Bota um terno, bota uma Bíblia debaixo do braço e a gente esquece da onde Deus nos tirou, do lamaçal de pecado que Ele nos tirou, da escravidão que Ele nos tirou, da prostituição que Ele nos tirou, do engano que Ele nos tirou. E aí, depois que Ele nos lava, no sangue do Cordeiro, purifica os nossos pecados, parece, querido, que a gente fica igual uma pluma. Sensíveis, ou eu vou dizer insensíveis com o pecado do outro. A gente se torna insensíveis com o pecado do outro. Aí só serve quem está do nosso lado e concorda com a gente em tudo. Se discordar, acabou, não presta mais. Se falar um A, acabou, não serve mais. Porque para andar comigo tem que ser igual a eu. Não vi Jesus andar com ninguém igual a ele. Eu vi Jesus andar com traidor. Eu vi Jesus andar aqui com incrédulo. Eu vi Jesus andar aqui com grosso do Pedro. Você conseguiria andar do lado de um grosso de um Pedro? Conseguia nada, deixa de ser hipócrita. Conseguia nada, que você ia excluir do seu Instagram na primeira grosseria que te fizesse. Você ia conseguir andar com um traidor. Não é na inocência não, é alguém que você sabe que está nas tuas costas, mas você com o coração cheio de graça, você está ali oferecendo o que de Deus você recebeu. Você consegue andar com alguém incrédulo?
que não acredita no poder, na manifestação do Senhor, mas você dá testemunho de que Ele é fiel, porque Ele fez na tua vida. A gente quer andar com quem é igual, pastora. A gente quer andar com quem está de paletó, de terno e gravata igual a gente. Jesus não andou com ninguém igual a Ele. Uma porque não tinha, outra porque Ele não fazia questão. Ele queria andar no meio dos pecadores, ensinando o que é graça, ensinando o que é misericórdia, ensinando o que é amor, ensinando o que é perdão, ensinando, querido, o que é você ter uma mentalidade do céu, ensinando. E o que ele estava ensinando? A postura do coração diante da dívida do outro contra você. Era isso que Jesus queria ensinar. Como está o meu coração diante de quem me ofendeu, diante de quem me deve? Se eu perguntar agora como está teu coração com aquele seu supervisor que te perturba toda segunda-feira. Você chega em casa e você quer mandar ele para onde? Não fala que você está na casa de Deus. Tá? Se pensar, pede perdão. Com a sua sogra, que todo domingo quer ir almoçar na tua casa, jantar na hora do culto. Ela sabe que tu vai para a igreja, ela sabe que tu tem que se arrumar, ela sabe que com as crianças é corrido, mas ela chega em cima da hora do culto, só para te atribular, para te atrasar. Aí tu sobe nas tamancas, o marido pensa que tu está maltratando a velha, mas foi tudo arquitetado no inferno. Né? Não tem ninguém aqui que vive isso não. Tem ninguém aqui. Com aquele sócio atribulado, que você percebe que qualquer momento ele vai te passar a perna. Eita, mas tu já botou dinheiro no negócio, agora é orar e pedir a Deus misericórdia. Jesus está ensinando a postura do coração, da dívida do outro contra você. Como que você se comporta diante disso? Ah, mas pastora, como é que vai ficar isso? Eu não sou de ferro. Eu não sou Jesus. Que é a desculpa que a gente usa, né? Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Eu tenho uma filha que ela é sanguínea. Qual que é o outro? Colérico. Tem mais algum? Se tiver, acrescenta aí. É sanguínea, colérica, e vai indo. E vai indo. Sabe? Não, ela não tem nada de fleumática, não. Ela é de sanguínea, colérica, e se tiver mais algum é para cima. Aí eu falo, cara, você não deve falar assim. Ah, mas eu sou assim. Eu falei, mas Jesus não era, mas eu não sou Jesus. Eu falei, ainda bem. Ainda bem, porque para quem é sanguíneo, quem é colérico, sabe o que é a dificuldade de dominar a carne, de dominar a língua, né? De dominar o braço. Mas o fruto do Espírito, do domínio próprio, repousa sobre você, e o Senhor, pela graça, te segura. Ele te segura, tá? Em nome de Jesus. Pastora, e o ofensor, ele vai ficar no bem bom, ele vai ficar lá sentado na praia do Rio de Janeiro, tomando água de coco, enquanto eu estou aqui sofrendo, lutando, tentando me livrar desse sentimento, tentando aqui colocar diante de Deus e ficar bem, e o ofensor não é da sua conta. Não é da sua conta. Porque o que Jesus quer ensinar aqui é que a vingança não é minha, a vingança não é sua. Ele já vai dizer assim, ó, coloca diante dos meus pés, a vingança é minha. O problema é que a gente é ofendido, pastora, e a gente fica esperando que o camarada, quando dobrar a esquina, ele vai se lascar. A mão de Deus vai tocar nele, ele vai parar num leito de hospital, ele vai pagar o preço.
isso, ele vai ter um derrame, ele vai ficar torto, ele vai ter que reconhecer que me ofendeu. Ah, mas a mão de Deus vai pesar. Não é da tua conta. Ah, mas o Senhor vai me justificar. Ele já te justificou na cruz do Calvário pelos teus pecados. Teus pecados não é pelos pecados do outro. O problema é que a gente, como ofendido, a gente espera a vingança na vida de quem ofendeu. Ah, mas espera. Ah, mas deixa. Ninguém que nunca pensou e nunca agiu assim. Põe na mão de Deus, meu Deus. Essa é uma frase, tá? Que você tem que cuidar do teu coração quando você expressar. Põe na mão de Deus. O que você está esperando depois que chegar na mão de Deus? Você está esperando que o teu patrão seja demitido? E coloque você, né? E o seu gerente seja demitido e o seu patrão coloque você no lugar dele? É essa honra que a gente espera. Você está esperando o quê? Que algum líder do ministério abre mão, saia, para você entrar no lugar, porque Deus te chamou para liderar? Está esperando o quê? Você está esperando o quê? Que o outro se dê mal para mostrar que Deus é fiel a ti? Isso é gente, irmão. Você está esperando que o marido morra porque ele arrumou 1, 2, 3 amantes? Esse miserável vai pagar. Está esperando ficar viúvo. O Senhor nos ensina aqui sobre o ofensor. O perdão não significa ausência de limites. Quem coloca limites no ofensor é Deus. Isso não tem a ver comigo. O meu papel é manifestar graça em decidir colocar o perdão em prática. Mas pastor, eu perdoei, e aí o perdão não elimina a responsabilidade. Se o camarada pecou, a responsabilidade é dele, ele e Deus trata. Não elimina a responsabilidade. Se eu pequei, a responsabilidade é minha, ainda que eu peça perdão e me arrependa. Existem consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. O perdão ou o arrependimento não elimina a responsabilidade, não elimina a disciplina. Tem a disciplina? Lá atrás, um irmão foi, não deu certo. Foi com mais 2. Isso é o quê? Disciplina. Isso é disciplina. Um irmão foi conversar, não deu certo. Depois foi com mais 2 testemunhas. Para tentar o quê? Disciplinar. Eu perdoei, agora eu vou disciplinar. Não deu certo. Depois foi para a igreja. Disciplina. Mas hoje ninguém quer receber disciplina. Aí é com Deus. O perdão não elimina a consequência do abuso. Você não vai esquecer o que te fizeram. Você não vai esquecer. Não. Vai ter lembranças. Porque não é aquele botãozinho que desliga, acabou. Ah, esqueci o que aconteceu. Não. Vai ter lembranças. Às vezes vai vir aquela ira. Significa que você está no processo, tá? Não elimina a sua memória, mas ele deixa a tua alma, quando você realmente alcança o perdão, ela descansada diante de Deus de que você fez a sua parte em Deus. Na minha época se falava assim: quem perdoa esquece. Mentira. Você não é máquina.
Nem máquina, que se você resetar teu computador e depois você for na nuvem, você resgata um monte de coisa. Quem perdoa, esquece. Mentira. Mesmo você perdoando, você vai continuar lembrando do que aconteceu. Só que isso não vai te causar mais feridas que atrapalhe o seu caminhar, que atrapalhe o seu propósito. Eu não sei como está a sua vida, mas se Deus quer nos ensinar aqui hoje, é porque a gente precisa entender que eu preciso estar livre, eu preciso deixar alguma coisa que me trava. O que você tem para deixar? Eu preciso deixar, eu preciso largar, eu preciso deixar para trás, como a gente falou aqui. O que você tem para deixar? Aí é com você e Deus. Aí é com você e o Espírito Santo. Em falar: Senhor, eu quero colocar isso em prática na minha vida. Porque chega do inferno utilizar como ferramenta para me paralisar as lutas, as afrontas e as dores que eu venho deixando me acompanhar. Se você já está nesse processo, você permanece nele até você vencer. Se você já passou do processo, pastora, eu entendi o que é graça, o que é perdão na minha vida. Então, pastora, eu estou aprendendo, eu estou colocando isso em prática. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque na terceira parte desse texto, o Senhor vai falar isso naquela parábola. Alguém que teve a sua dívida perdoada e que na hora de perdoar uma dívida menor, rejeitou, conforme se a graça fosse só para ele. Cadê o menino que canta? Eu não sei onde é que você está, menino, mas eu queria que você tirasse um louvor aí dos céus na tua cabeça agora para ministrar, no final da mensagem. Deixa Deus te usar. Aleluia. Se vira. Coloquei ele na prova agora. Eu não, o Espírito Santo. Que era para eu ter te falado isso antes de eu começar a pregar, mas eu esqueci. Aleluia. A terceira parte que vai falar, querido, dessa misericórdia. Você só dá o que você recebe. Se você recebeu perdão, é digno de Deus você liberar o que você recebeu. De Deus. Porque a Bíblia vai falar que se eu não perdoar os que me ofendem, Jesus não me perdoa. Veio de baixo para cima, perdão de Deus. Mas se eu não der continuidade, o que vem de cima é retido. Ó, pastor, é isso aqui, ó. Se eu não der continuidade, não adianta todo dia orar, falar: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E o Senhor vai falar: se não perdoardes os pecados dos vossos irmãos, o vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. Isso é como 1 mais 1 é 2. Ah, meu irmão, mas eu não consigo. Então você está retendo nos céus o perdão que deveria chegar sobre a tua vida, porque você está retendo o perdão contra quem te feriu. E não é de boca para fora não, porque lá no capítulo, versículo 35, vai dizer assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do íntimo, algumas versões vai dizer coração, mas no original está escrito do íntimo, não perdoardes cada um o seu irmão. Tem que partir do íntimo. Tem que partir do íntimo. Eu vou pedir para você se colocar de pé. E o que eu quero ministrar e orar pela tua vida é isso. Qual o irmão, o que você está carregando, que você deveria lançar nos pés do Senhor? O que você não entendeu daqui
aquilo que Deus te deu para você distribuir, sem olhar para quem. Pastor, eu perdoei, preciso confiar. Não confunda as coisas. Decisão de perdão não significa estabelecimento de total confiança. Só um minutinho, vai só baixinho aí, só um minutinho. Vai dedilhando e ensaiando aí. Não significa liberar total confiança, não. Presta atenção. Porque talvez eu falei aqui, você vai sair aqui, vai procurar quem te estrupou e vai querer andar lado a lado com ele. Decisão de perdão não significa que você precisa andar junto conforme andou antes. Mas a decisão de perdão, ela vai te ensinar uma coisa: a você ser tolerante ao pecado do teu irmão. Digo tolerante assim, em suportar os defeitos dele, sem perder a tua salvação e sem pecar também. Decisão de perdão não é, querida, não é você achar que não, agora nós vamos ser amiguíssimas. Não. Porque vamos combinar, toda ofensa é como uma aliança que se quebra. Da parte de Deus, essa aliança está sempre restaurada. Mas toda aliança que é restaurada fica uma marca. Vai ficar marca. Vai ficar marca. Mas o problema é que eu não posso a partir de agora caminhar justificando o erro do meu irmão, justificando a minha falta de decisão de perdão com o erro do meu irmão. Vamos caminhar junto, vamos caminhar junto. Vamos estabelecer um limite. Eu já não abro mais o meu coração como antes, mas eu também já não fecho mais o meu coração totalmente. Eu já não confio plenamente como antes, mas eu também já não fecho. Está entendendo? Obrigado. Obrigado. Está entendendo o que Deus nos ensina? Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos, esquadrinha o teu coração aí. E veja aí, querido, se há alguma coisa aí que você precisa deixar aqui hoje, porque você entendeu o princípio do que Jesus quis ensinar. E talvez você está esperando alguém vir te pedir perdão para você perdoar. Talvez você está esperando alguém se arrepender e vir te pedir perdão para você liberar teu coração e perdoar. Tem um texto de uma música que eu ouvi. Eu não sei quem canta, mas eu acredito que quem compôs essa música estava inspirado pelo Espírito Santo. E eu anotei e ela diz assim, ó: você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu. Espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. Aí talvez você está esperando alguém se arrepender para você perdoar, e você está perdendo tempo, porque já deveria ter liberado essa ofensa, independentemente se a pessoa se arrependeu ou não, porque não é sobre ela, é sobre você. Então o tempo é agora. A culpa pode estar no outro,
Mas o perdão, a decisão, está sempre com a gente. Você entende isso? A decisão está com você. A decisão está com você. Você decide o caminho. Você decide se esse caminho vai ser pesado. Você decide se esse caminho vai ser de lamento. Você decide se esse caminho vai ser de choro, vai ser de dor, ou se você vai lançar tudo nos pés do Senhor e vai caminhar leve. A decisão é tua. Pastora, mas tu não conhece o marido que está lá na minha casa. Você que deveria ter conhecido antes de casar. Se você tivesse conhecido antes de casar, você ia ter mais ou menos 40% de ideia do que ele seria hoje. Mas e aí? Pratica sem limite. Pratica esse perdão sem limite. Pratica sem limite, diariamente, todo dia. Quantas vezes? Para de contar. Para de contar. Para de contar. Quantas vezes? Para de contar. Quantas vezes for necessário. Glória. Quantas vezes for necessário. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quantas vezes for necessário. Isso não significa que você é bobo. Isso significa que você é crente. Glória a Jesus. Que você entendeu a graça. Que você entendeu a graça. Pastora, me agrediu, me bateu. Tem lei Maria da Penha. Vai lá, denuncia. Mas no teu coração você decide o que? Perdoar. Ah, mas eu perdoei, vou continuar casada, minha irmã. Falei perdão não significa que tem que andar junto. Significa que você tem que estar com o teu coração em paz, sabendo o que é que você recebeu de Deus. Em nome de Jesus, feche teus olhos e começa a esquadrinhar o teu coração. O que você não precisa carregar, que você vai deixar aqui hoje no altar do Senhor. E que você vai entender que essa decisão vai te seguir pro resto da sua vida. Outras coisas poderão acontecer e você vai precisar usar essa palavra para não ficar aprisionado nos sentimentos, para não ficar aprisionado nas afrontas e nas ofensas. Você vai ter que aprender hoje. Você precisa aprender hoje. Hoje. Olhando para a jovem ali, eu pensei, meu Deus, na dança tem muitos jovens, né? Aí eu aprendo como adulta, quantas vezes eles vão errar. Você vai errar só 7 e chega, tá? Até os 21. Se fosse assim seria bom. Eles vão errar e a gente vai ter que aprender a perdoar. Seu filho adolescente vai errar e você vai ter que aprender a perdoar. E até o filho do pastor que não é meu filho vai errar, e eu vou ter que aprender como igreja a perdoar. Aí eu quero ver o exercer do perdão sem limite. Aí eu quero ver, querido, porque Jesus vai falar que é contra o meu irmão. É aqui dentro. Feche teus olhos. Examina aí o teu coração. IMRV, que nasceu no coração de Deus.